Hello guys, Teacher Gracie here para dar a nossa aula number 8, né? Essa aula foi dada em live, but unfortunately, né, infelizmente, eu acabei perdendo a gravação dessa aula, então eu vim aqui porque é uma aula muito importante, eu gostaria muito de deixá-la registrada para todos vocês, então estamos aqui para refazer essa aula number 8. Se você me acompanhou na live, você já viu esse material, veja de novo. Se você não me acompanhou na live no dia em que ela foi ao ar, fique aqui comigo porque você vai adorar esse material. Bom, no vídeo number 7 você viu que eu dei uma introdução às perguntas, né? Então assim, eu gosto muito de usar fórmulas, porque eu sou uma pessoa muito metódica para tudo, assim, ó. Se não fizer muito sentido na minha cabeça, se eu não conseguir fazer uma picture, assim, picturalizar, né? Se eu não conseguir fazer o desenho na minha cabeça, sabe aquela assim, tipo, você quer que eu desenhe? Eu sempre quero, né? Se não fizer isso comigo, então eu demoro muito assim para entender. Acreditem, o meu aprendizado é lento, mas também é super firme, porque eu construo minha base de conhecimento assim, ó, de verdade, tá? Com tudo tendo que fazer sentido. Na introdução às perguntas, eu mostrei para vocês, então, a minha fórmula, né? Eu tenho realmente fórmula para tudo. Só que no inglês existe pergunta para tudo também. Existe tudo que é tipo de pergunta. E a aula de hoje é sobre isso, assim, que tipos de perguntas? Assim, eu não vou conseguir passar todos para vocês, mas eu vou conseguir passar a ideia. Uma vez que eu tenho um fundamento básico de perguntas, o que acontece? Cada vez que eu tiver que tirar uma informação ou colocar ou substituir alguma coisa dentro dessa minha fórmula, acaba ficando muito mais fácil, porque você tendo a base, os detalhes, você tira e bota do jeito que você quiser, entendeu? Mas uma vez que a construção tá feita, tá pronta, não importa se o quadro tá pendurado aqui ou se tá pendurado aqui, não é verdade? Se a parede já tá lá, não tem problema. Deu para entender? Então vamos lá, vamos construir a nossa parede, né? O que eu falei para vocês na minha fórmula é o quê? Que todas as perguntas, elas vão começar... Todas as perguntas, não, eu não posso falar todas. Gente, no inglês nada é 100%, nossa senhora, mas enfim, a maioria das perguntas, quando a gente tá tendo aula de gramática, por exemplo, bem no início mesmo, sabe? Se você já fez, você vai entender o que eu tô falando. Você aprende que existem três tipos de frase, a positiva, a negativa e a pergunta. Não é à toa que sempre, quando você vai aprender um tempo verbal, você aprende primeiro a forma positiva, depois a negativa, depois a pergunta. Sempre surge na tabelinha e eu não sou diferente não, tá? Aqui na live 1, na 2, eu passei tudo isso pra vocês, né? Que existem três tipos de pergunta. Então, existem três tipos de frases, né? Então, no tipo de frase pergunta, a gente aprende a construção básica do básico, que é o quê? Seria o verbo auxiliar, eu chamo de construção verbal. O que é construção verbal? Construção verbal. Por quê? Porque muitas das vezes vai ter dois verbos, vai ter o auxiliar e vai ter o action verb. E na live number 9, na aula number 9, você vai ver que esse auxiliar, na verdade, ele pode se tornar um modal verb, enfim. Ou seja, né, eu gosto de chamar de helping verb, que é o verbo que dá um help aí para fazer ajuda, para fazer a pergunta e a negação, né? E aí o que eu vou fazer? Eu corto eles, né? Então eu divido eles, e aí a minha estrutura vai ficar mais ou menos assim. Auxiliary, ou helping verb, mais subject, a pessoa, né, you, he, she, it, blá, 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 mais o action verb, mais o object. No object, eu coloco o que eu quiser. Isso aqui, na verdade, pode ter mais 15 palavras, whatever, tá? Pode ser assim, não tem problema nenhum, tá? Mas isso daqui eu tenho que respeitar. O sujeito entre esses dois, o sujeito vindo depois do primeiro verbo e tal. Aí o que acontece? Não é em todas, eu vou fazer até aqui um adendo assim, ó, não é em todas as perguntas. Por quê? Porque existem perguntas que levam uma mensagem. Existem outras perguntas que querem outra mensagem. Então, né, mensagem 1 eu vou fazer daqui pra lá. Perguntas que têm outra mensagem vão ser daqui pra lá, tá bom? Perguntas que têm outra mensagem, eu vou colocar, às vezes eu não vou ter auxiliar. Às vezes ele vai estar cortado. Deixa eu ver. Tem outro tipo de pergunta que aqui vai ser uma outra mensagem.
tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Só aqui eu já tenho 4, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje durante a aula. Vou ensinar todos esses daqui, tá? Então, assim, perguntas desse tipo aqui, eles vão levar o WH question, que são o quê? São as question words. E eu chamo elas de rainhas, né? Porque vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar. Bom, depois que, né, então eu tenho minhas rainhas, daí depois eu tenho auxiliary, esse é o geraldão. Eu chamo de geraldão, que na verdade é geralzão. É o geralzão. Essa é a parede que você precisa construir. Os quadros que você vai colocar, a decoração, a janela que você vai fazer, depois você vai construindo. Mas assim, ó, aprenda a fazer isso aqui primeiro, tá? Então assim, quais os tipos de perguntas que a gente vai ver hoje? Hoje veremos 4 tipos, tá? Primeiro, vamos usar essa daqui. Eu vou até numerar assim, ó. 1, depois aqui vai ser o 2, depois aqui eu vou ver essa daqui primeiro, 3, e por último eu vou ver essa daqui, ó. Que são perguntas sem auxiliar, beleza? Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Beleza. Aqui são perguntas de yes or no, ou seja, elas começam do auxiliar ou do helping verb. Em outros casos, vocês vão ver na live 9, que tem outros casos que eu não uso só verbo auxiliar, eu uso outros tipos de verbo para fazer essa pergunta. Mas o que que eu quero? Eu quero arrancar a resposta yes or no. Então eu vou começar aqui. Quer ver alguns exemplos? Eu tenho alguns exemplos aqui, tá? Eu vou abrir o meu book aqui. Não, a minha apostila tá aqui, eu já vou direto nela aqui. A apostila, peguem a apostila é direito de vocês, eu prometi, eu fiz com muito amor e carinho, tá? Então, assim, até hoje a gente viu que auxiliary verbs, a gente viu o do ou does, que eles servem para a mesma mensagem, né? Eu só realmente preciso ver quem é de do, quem é de does. E a gente viu o to be. O to be, ele pode vir sozinho, quando eu não tenho uma ação acontecendo, mas quando eu tô dando uma característica física ou um lugar onde eu tô, tá? Ou pode ser o to be e verbing, que os dois têm que vir junto também quando a minha mensagem é uma ação que tá acontecendo e não sei o que lá, tá? Se você quiser relembrar isso daqui, você tem que assistir as aulas anteriores. Mas enfim, então se a minha mensagem, se a pergunta que eu vou fazer é de opinião, é de hábito, é de não sei o que lá, eu vou começar com o do. Vou falar uma pra vocês. Do you have a car? Eu tô perguntando um fato da sua vida. Do you eat vegetables? Então, o meu auxiliar tá aqui, que é o do. O sujeito, do you, e o action verb. Nessa hora eu vou falar de comer, porque eu adoro falar de comer. Do you eat vegetables? Every day? Objeto, vai continuando, tá? Beleza, eu vou fazer uma com does só pra você usar o does também. E ver que o action verb não vai mudar. Agora eu vou perguntar do JP. Você tá perguntando pra mim assim, ai, porque meu filho não come nada, e o seu? O seu filho come? O JP come vegetables todo dia? Does he ou does JP eat vegetables every day? Ah, yes. All the time. Chocolate nunca. Vegetables o tempo todo. Vai nessa. Tá? Fiz pergunta. E a resposta é o quê? Yes or no. Tá? Então, qualquer pergunta que você começar daqui, usando um auxiliar, um modal, um helping verb, é porque você quer saber sim ou não. Entendeu? Sim ou não. E pronto. Quer ver uma pergunta que a gente quer só uma resposta de sim ou não? Quando a gente fala, de vez em quando eu olho aqui, tá? Só pra ver como é que tá a imagem. É uma resposta de sim ou não. Mãe, tem sobremesa? O tem, nesse caso, é o there is e o there are. Quero saber se existe, entendeu? Não quero dizer se que alguém tem ou não tem. Ó, essa é a aula, acho que number 2 ou number 1. Vai lá olhar se você tá em dúvida, né? Então, quando eu falo there is, que tem, eu tô usando quem é o auxiliar? É o is, tá? Então, eu vou voltar. É uma pergunta sem ação, entendeu? É uma pergunta de to be, por exemplo, né? Então, Mommy, is there any dessert? Alguma sobremesa? Daí a mãe fala assim, yes, there is fruit in the fridge. Tem fruta na geladeira. Cara, para tudo. Mãe, eu perguntei assim, mãe, tem fruta na geladeira? Mommy, is there fruit in the fridge? Ou eu perguntei, is there dessert? Eu perguntei se tem fruta ou se tem sobremesa. Pô, eu perguntei se tem sobremesa, eu queria ouvir um yes, na real.
Eu não quero nem não como resposta. Aí a mãe fala, entendeu? Você pode usar isso. Fala, cara, sim ou não? Eu tô começando uma pergunta com auxiliar, cara. É sim ou não? A teacher ensinou, é sim ou não? Aí ela fala não, aí você pode chorar, né? Ou ela fala fruit, pode chorar também, porque eu queria, sei lá, pudim, sorvete, não queria fruta, né? Enfim, tá vendo que minha alimentação aqui é maravilhosa. Tá? Então, a minha resposta, quando eu começo por aqui, né? Então, pergunta de to be. Is there, quando tem alguma coisa. Are there, quando tem algumas coisas. Quando eu quero saber, né? Porque eu tô fazendo uma pergunta. E pergunta de verbing. Verbing é quando então tá acontecendo, né? Are you watching? Are you listening to me? Are you studying English? Or are you studying Spanish? Tá? Eu tô fazendo aqui. Are you, verbing. Aqui, ó, meu action verb aqui tem que ser verbing. Quando é do e does, não tem problema. É o verbo pelo verbo, entendeu? Mas quando eu tenho o pergunta de verbing, eu preciso saber se é am, is ou are, o you, ou... you. O sujeito, se é I, you, he, she, it, não sei o que lá. E o action verb vai vir verbing mesmo, tá bom? Então, isso é uma pergunta de yes or no. Muito prazer, essa é uma pergunta de yes or no. Na apostila, eu coloquei vários exemplos de pergunta de yes or no. Lembrando que, dependendo do auxiliar que eu começar, é um tema que eu quero falar, entendeu? Tem que se ligar no tema. E você só vai saber o tema se você estudar a gramática desse tempo verbal, tá? Fiquem aqui com os exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que tá, ó. E aí, tá vendo que aqui eu coloquei respostas? Tá? Por quê? Porque ruim é não falar nada, tá? Mal educado é não falar nada. Agora, se você tem respostas aqui, e melhor falar assim, yes, no, yes, no, yes, no. Ficar no monólogo, tá? Não é legal. Ok? Matamos a number one. A number one, então, são yes or no questions, tá? Vamos pro tipo number two aqui que eu tenho. Tá tudo na apostila. Eu adoro. Aqui, cadê? Yes or no estão aqui. Aqui, ó. Eu adoro uma fórmula, eu sou metódica, tá? Eu sou metódica, eu preciso, tá? Então agora vamos ver specific questions. O que é uma specific question? É quando eu tenho uma pergunta específica para fazer, né? Ou seja, eu não quero só que você fala yes or no, mas eu quero saber realmente assuntos específicos, eu quero saber quando, eu quero saber onde, eu quero saber como, tá? Então eu vou usar palavras específicas para começar essa pergunta. E quem são minhas palavras específicas? São minhas question words, né? Eu coloquei aqui na nossa apostila também, tá? Essa apostila é a apostila 7 e a 8, tá? São as duas juntas, porque eu introduzi esse assunto na live 7 e tô completando na live 8. Então, aqui, o que vai acontecer? Ó? Aqui eu tenho question words, você tá vendo? Então, eu tenho what, where, when, why, who, how, tá? E aí, cada uma delas significa alguma coisa. E você tem que saber o significado, porque é extremamente importante. Se você falar uma errada, você vai tá passando uma mensagem errada, consequentemente você vai ganhar uma resposta errada. E quem tá perguntando é você. A responsabilidade de fazer a pergunta correta é sua, entendeu? Bom, se eu fizer uma pergunta com what, eu tô querendo saber alguma coisa ampla, tipo o que ou qual. Às vezes para nós aqui vai ser qual, tá? Mas lembrem-se, é amplo. Por exemplo, qual é o seu nome? Existem mais ou menos uns 600 milhões de nomes no mundo. Qual é o seu? Tá? Ou seja, eu não tô te dando nenhuma opção. Por quê? Como assim opção? Bom, pode ser que tem 3 pessoas falando comigo. O Rafael, o Rodrigo e a Gabriela. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Which name is your name? Mas eu te dei 3 opções. Qual desses que é o seu? Mais ou menos isso, entendeu? Aí eu vou usar o which, tá? Good. Where, eu quero saber onde. Onde? Where are you? Here I am. How do you do? Já fiz 2 perguntas. Daddy finger, where are you? Então assim, where are you é onde você está. Onde está você? Where are you? Tá? Where's your homework? Cadê o homework que não trouxe pra teacher? Tá?
Eu posso fazer perguntas de verbing, porque ó, segue a estrutura. Ó, a minha estrutura ela não mudou, ela continua. Então eu posso fazer perguntas só de to be. Where are you? Não tem action verb, tá? Where are you today? Não tem action verb, ó. Where are you today? Tá? Agora vou fazer pergunta de to be verbing. É agora, eu quero saber coisa de agora. Where are you studying English? Where are you staying? Ficando, tipo, né, agora nessa quarentena. Tá? Where are you staying? Onde é que você tá ficando? Deu pra entender? Então eu posso fazer assim, ou vou fazer uma pergunta de opinião. Where do they study? Onde que eles estudam? Qual escola? Tá? Beleza? Então, depende. Aí, cara, é muito simples. Assim, o que você quer perguntar? Qual tipo de resposta você quer receber? Né? Então, se encaixa nessa pergunta ou não? Se encaixa nessa toda aqui, tá? Mas tem mais. Então, é importante você conhecer as question words para você poder montar a pergunta correta. E as question words estão aqui. Vou mostrar aqui na câmera para você. Opa! Todas essas aqui, tá? Esse é o tipo de pergunta number 2, que é assim, são specific questions, tá? Elas são bem específicas, mas elas não são as mais específicas do mundo, porque dá pra piorar, juro. Nossa, como dá. O when, quando uma pergunta começa com when, a resposta está relacionada à data do calendário, né? Data da semana, tá relacionada a algum dia ou alguma hora também, tá? When is your birthday? Eu tô perguntando qual é o dia do seu aniversário. When do you study English? Quando que você estuda inglês? Opa, when do you? Fiz uma pergunta de hábito, né? De frequência. Quando que você vai terminar o homework? When are you finishing this homework? Tá? Quando que você vai terminar? Porque é uma coisa que eu preciso que seja feita nesse período de tempo. Ou agora, tá? Muito bem. Who eu tô perguntando quem. Com quem você tá falando? Who are you talking to? Com quem você fala toda noite? Do it does, ó. Who do you speak every night? Ou tá fazendo agora? Who are you speaking to right now? Who are you talking to? Ou who are you? Com uma pergunta de to be. Quem é você? Who are you? Where are you with? Desculpa. Who are you with? Com quem você está? Tá? Coisas do tipo. Why? Why é uma pergunta de razão. Eu quero saber o motivo por alguma coisa. Eu quero saber por quê. Aí acontece o seguinte, né? No português a gente tem porquê junto, separado, com acento, sem acento, no início, no final. Ai, meu Deus. No inglês a gente só tem o why para fazer pergunta e o because para dar resposta. Ô, lindeza, né? Maravilha. Então, why are you studying English? Because I want. Porque eu quero, tá? Because I love Teacher Grace. Porque eu amo a Teacher Grace, tá bom? Which, então, foi aquela explicação que eu dei, que ele pode ser um pouquinho mais... eu posso fechar minhas opções e perguntar qual você quer, tá? E o how, eu quero saber a forma, o modo como você faz alguma coisa. Ou o modo de algo. Como está você? How are you? How is it going? How do you go to work? Quero saber aqui. How do you go to work? Quero saber um fato da sua vida, tá? How are you playing with your kids at home? Oh my God, nesse momento aí de quarentena, como que você tá brincando com as crianças dentro de casa? Oh my God, oh my God, oh my God. Tá todo mundo ficando louco? Nós estamos, né? Ó, aqui estão todos os exemplos que eu falei pra vocês, tá? Peguem a apostila, pegue a apostila. Vamos lá. Então, tipo de pergunta number 2 é o quê? Specific questions, tá? Perguntas específicas, tá? Agora, existe um outro tipo de question que ela é específica da específica. A específica da específica, ela vai tratar aqui, ó. Ela vai ser... essa... Eu não gosto de falar muito dessa não, porque eu não tenho muitos exemplos para dar nesse momento. Ela é mais intuitiva, assim, né? Mas ela é essa daqui, ó. Ela é essa daqui, ó, number 4. É uma pergunta que ela vai sem o auxiliar, tá? Por exemplo, who, e aí você já vai... E o sujeito vai vir depois do action verb, vai vir aqui. Esse é o tipo, né? Então, who
gives. Aí como eu não tenho o sujeito aqui, como eu não tenho o verbo auxiliar, eu vou ter que conjugar esse verbo. Eu vou ter que explicar para a pessoa que verbo que eu tô falando, que tempo verbal que eu tô falando, para ela entender que mensagem que eu tô falando, entendeu? Então, who gives you homework? Quem te dá homework? A teacher, né? Who cooks in your house? Quem cozinha na sua casa? Essa pergunta, quando eu falo, eu quero... Quem é a resposta? Bom, eu tenho que tomar cuidado com a mensagem que eu tô perguntando aqui, se é quem, quando, como, por aí. Ela vai vir mais ou menos com... Ela vai vir basicamente com pessoas com perguntas de what e de who, tá? Por quê? Porque ela é uma pergunta para descobrir sujeito. A resposta sempre vai estar aqui no sujeito, começando a outra frase. Por exemplo, who cooks in your house? Aí a minha resposta vai ser assim, ó, I cook in my house. In my house eu já sabia, eu já vi isso na pergunta. Eu já sabia que estava na minha casa, mas eu não sabia quem era que fazia isso daqui. Aqui, ó. Eu queria saber essa resposta, entendeu? Então ela é tipo assim, uma específica da específica, entendeu? Só que eu tô querendo descobrir uma pessoa específica, tá? Ou então, por exemplo, what happened? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui vai vir, sei lá, JP jogou uma bolinha e quebrou a janela, entendeu? Eu quero saber quem ou o que tá fazendo uma ação, tá? Por isso que ela vai se restringir a perguntas de what, aqui, e de who. E já parte para a construção verbal, que nessa parte não vai ter verbo auxiliar. Pode ver, tá? Vai ter verbo auxiliar porque, assim, na verdade, ela é uma pergunta uma pergunta como se fosse uma positiva, uma frase positiva que começa com uma question word. Então, ela vai ter aquela construção. What is happening in the world? O que está acontecendo no mundo? Tá? Mais ou menos isso. Bom, mas como eu disse pra vocês, ela é um pouquinho mais refinada, ela precisa de um pouquinho mais de estudo, né? A gente tá estudando o basic do basic, né? A gente tá montando uma base e ela já é muito refinada pra isso, mas existe, né? Queria mostrar isso pra vocês. Agora, então, vamos pro último tipo de pergunta que eu vou dar hoje, que eu vou mostrar hoje pra vocês, porque existem outros, né? Que é o quê? A super specific. Tipo assim, dá pra ser mais específico? Dá, galera, dá sim, né? Então, essa number 3, ela tá aqui, ó. O segredo dela tá aqui. Às vezes, eu quero saber alguma coisa muito específica. E aí, então, ela vai vir com uma question word, e só que ela vai vir aqui, ó, junto com alguma palavrinha adicional. Essa palavrinha adicional que tá aqui, ela pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um noun, que seria um substantivo, Quer entender melhor? Por exemplo, qual cor você gosta mais? Qual cor é a sua favorita? Qual é a sua cor favorita? Bom, qual seria o what nesse caso? What color is your favorite? E por aí vai. Pergunta, tá? Aí a gente tá numa garagem cheia de carro. What car ou which car? Dependendo, né? Se eu tô muito amplo ou se eu tô restringindo. Aí por aí vai, faço a pergunta, tá? Por aí. Então, essa daqui ela vai aparecer muito com what, com which e com o how também. O how, ele vem muito, porque como ele é uma pergunta de forma, como você faz alguma coisa, ele vai vir mais com o quê? Com adjetivos, nouns e por aí vai, tá? Então, aqui, ó, eu quero só... Aqui eu quero saber qual carro você tem. Então, por que eu fiz essa aqui inteira? Para você ver que ela continua com todas as etapas. Question word, palavra mágica aqui no final, que eu vou ter que descobrir quem é. Auxiliar, sujeito, action verb, have. E aí eu termino aqui, tá? Which, a mesma coisa, quando eu fecho as opções. Which color, which name, which pizza is your favorite? Which pizza... do you always order? Qual pizza você sempre pede? Which pizza? Então, coloquei a palavrinha mágica para saber do que eu tô perguntando. Do you always order? Eu sei que
Tá meio falhada a minha caneta, mas eu tô falando aqui pra você, tá? E o how, eu vou... Geralmente, como é uma pergunta de como eu faço alguma coisa, de maneira, eu vou usar um adjetivo, alguma coisa do tipo. Então, por exemplo, how tall? Quão alto ele é? How expensive? É uma viagem. How expensive, né? Então, ou seja, quão caro que é, por exemplo, uma viagem, né? Enfim, quando eu faço esse tipo de pergunta com o how e eu preciso ser tipo muito específico, eu quero saber uma característica, né? Então, assim, quão caro que é, quão específico que é, quão alto, quão bonito que é, enfim, por aí vai, né? São perguntas aqui de características de alguma coisa, tá? Então, esses são os tipos de perguntas, tá aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês a minha apostilinha, tá tudo aqui, tá? São tipos de perguntas com todas as fórmulas que a gente usa e tal. Não é 100%, não é todas as perguntas no inglês, não é. Amanhã eu vou te mostrar outras já e por aí vai. Mas isso é tudo que você precisa saber para sair do zero com o seu inglês, sabe? Para conseguir formular uma pergunta, para conseguir se entender lá fora, se entender com o seu professor, se entender com o seu livro, se entender com qualquer coisa, entende? A gente precisa muito saber fazer perguntas corretas, né? É importante, porque essa não é a nossa língua e a gente tem que perguntar, a gente é curioso sobre ela, né? Bom, então você sabendo disso daqui, você já construiu, cara, as paredes da sua casa. Agora você decora do jeito que você quiser, você faz a decoração do jeito que você quiser. Como é que você vai decorar isso tudo? Fazendo perguntas para si mesmo. Eu fiz o Step 1 com você, quer dizer, eu te apresentei, foi na aula 7. Na aula 8 de hoje, eu fiz o reconhecimento, o Step 2 com você, ou seja, eu te dei toda a matéria. Para que serve cada uma, qual é a mensagem e qual é a ordem certa, porque é o que você precisa saber. O que é importante numa pergunta é saber o que você quer perguntar e a ordem da pergunta. A ordem tá aqui, ó, dentro das fórmulas. E o que você quer perguntar? É o 1, o 2, o 3, o 4, até agora, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês, guys. E isso tudo tá aqui na apostilinha que a teacher deu pra vocês, tá? Então, assistam a aula 9, porque a aula 9 agora vai falar sobre pedir. Como é que eu faço perguntas pra pedir coisa? E como é que eu faço perguntas pra oferecer coisas? Ou então, como é que eu entendo perguntas, né? Porque as pessoas oferecem mais pra mim do que eu ofereço pra elas em inglês, né? Tipo, né? Mas pratiquem agora o Step 3 e o 4. Bota isso na vida. Que perguntas você quer fazer? Quer fazer pergunta pra mim? Quer fazer pergunta pro Papa? Pro presidente? Pro universo? Pra Xuxa? Enfim, faça perguntas. Você quer pergunta de yes or no? Quer pergunta específica? Quer muito específica? O que você quer saber? Tá? Então, lembre-se sempre, são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, ok? Eu sou a Teacher Grace e eu te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!